falamos, em questões de pontos importantes ligados às capacidades funcionais, falamos de capacidades ventilatórias. Falamos de capacidades ventilatórias, vamos falar das capacidades que vêm a poder nos paralisar alguns fatores importantes ligados à expiração e à expiração, aonde é um volume corrente, há um oxigênio no ser existente, no seu tempo, frequência e análise, aonde é um volume corrente e aonde é uma capacidade residual, funcional, são aparelhos e componentes ligados à composição corporal do nosso corpo. E aonde é um volume reservatório, há um volume de reserva respiratória, é relacionado ao campo que vem a administrar economicamente a nossa caminhada e a potência crítica ligada ao consumo máximo de oxigênio. Okay? Eu não sou um flash, eu vou daqui a 1 hora ou 30 minutos eu vou chegar na casa de um doutor, uma doutora, uma pessoa que mora em outro país, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Até de avião, que demora 1 hora e meia, por aí, esses períodos transitórios, eu estava falando sobre competição, esse descanso ativo que ocorre através dos meios que há um campo de significados e ressignificados. Então, quando falamos de capacidade vital, falamos de quê? A palavra vital fala fôlego, a palavra vital fala o sistema de ciclo, ou seja, o ciclo de vida, que nos coloca um caráter, uma natureza ligada ao volume corrente, ligado ao oxigênio, o sangue e os meios sistêmicos. Pois bem, quando falamos dessas ventilações, ou seja, que coloca essas trocas aéreas, entre panoramas importantes entre os alveolos, que é um processo que nós podemos falar sobre o carbono e sobre os fatos entre as funções e as vias respiratórias, é lógico que sempre tem patamares ligados à difusão. Ok? Vamos lá. Um espaço morto, será que vai vir um espaço que vai relacionar uma existência entre panoramas importantes no nosso tratado ligado à fisiologia humana e o tratado ligado ao treinamento, ao magistério, à educação, à saúde, saúde e educação, e essas pesquisas que foi colocado ecleticamente que relacionam as capacidades e a força e o volume. Aonde tem uma força, tem um volume. O volume é a massa. O volume também vai destacar os campos também de inspiração e expiração, o conceito de ventilação, o conceito de respiração. São fatores importantes que nos colocam fluxos e refluxos que possam relacionar a cada dia. Ok? Então, quando falamos sobre esses impulsos ligados a campeonatos, que sejam regionais, estaduais, federais, como eu coloquei a classificação de 1000 horas, essa distribuição de 1000 horas, a 800 horas, 1000 horas, 800 horas. Aí coloca lá o campo nacional, campeonato nacional. Aí federal, 1000 horas. Ou seja, local, aí coloca 400 horas. Ocorre essa distribuição em horas, em tempos, em minutos, em campo de repetição, em frequência e volume. Ok? Que venha a ser um volume corrente, e esses volumes correntes vão se sintetizar também o que? As questões existentes ligadas à minha expiração, que, ou seja, que é um fator vital, uma capacidade vital, que é a capacidade vital é anaeróbica e aeróbica. A capacidade vital, que a palavra vital significa o quê? Fôlego, alma, coração, miocárdio. Vou colocar o miocárdio aqui nos campos científicos. Então, nesses fatores ligados à gestão esportiva, nós olhamos os campos erogênicos, que relacionam fatores como alguns autores, como eu coloquei aqui. É lógico que o avanço tecnológico, as primazias, esse dossiê relacionam os patrocinadores que venham focar e enfatizar, ou seja, nossos planos de ensino, estrutura, carga e planejamento, ou seja, base, carga, estrutura, está ligado à carga, à base, e os planejamentos entre definições
teste Cooper, o Dr. Cooper, Dr. Candy Cooper, o controle de triglicerídeos, ou seja, evidências ligadas ao oxigênio pela intensidade, e a intensidade ligada aos volumes contínuos, ou seja, tem a carga contínua e tem os volumes contínuos, os volumes correntes que venha focar o campo sistêmico, por exemplo, os princípios físicos das trocas gasosas, princípios físicos. Fala físico, ocorre a gravidade, os campos mutagênicos ou mutogênicos. Coloca o O, já houve mudanças. Não é mutação, tem que ter o A, mutação. Coloca o mutogênico, coloca aquela mistura eclética ontogênica, ontológica, que é uma crise entre essa difusão de oxigênio e dióxido de carbono, ou seja, através da membrana respiratória. Então, nós sabemos, pelo menos a base, né, em questões não sendo leigos, mas feitores em relações de aula prática e teórica nessa praxeologia, os leitores muitas vezes vão ler, mas nós temos que colocar uma maneira que venha oxigenar o campo modesto, genuíno. Ok? Então, onde há uma clareza que demonstra a falta de oxigênio, há uma morte súbita, uma morte do indivíduo que não tem resistência. Então, essa clareza ligada ao oxigênio é uma essência ventricular sanguínea. Quando eu falo ventricular, eu posso mudar o campo atrial, né, sanguíneo, e essas câmeras que relacionam o coração, o batimento do coração. Ou seja, esse processo que há trocas no processo, né, ligado aos alveolos. E se nós conhecemos essa maneira de relacionar, quando nós ficamos de lado com os pés, para ver um retorno venoso, esse campo venoso, não é o venosa do Código Civil. Eu coloquei até o venosa para ver, ou seja, o quê? Um campo que possa familiarizar essas maneiras peculiares ligadas à ventilação, né? Alveolar, alveolo, ou seja, que vem acompanhar as proporções ligado aos alcances e objetivos numa corrida, que já classificamos, ok? Então, quando eu coloco maneiras que podemos usar esses tipos de respiração, qual a nossa respiração inicial? A nossa respiração inicial, para termos equação, é lógico o metabolismo basal, mas a respiração inicial é aquela respiração que nós queremos viver, né? Nós queremos o quê? Ter esse estímulo, resposta, o paladar, o degustar, o paladar social, a visão, a audição, e essas deficiências, muitas vezes, que nós temos, para se adaptarmos e envolvermos nessa movimentação ligada às moléculas sociais, células sociais, e a membrana, né, que é uma preocupação ligada ao diâmetro, a parte interna, externa, positivo, negativo, esse processo bioquímico que vem relacionar a metodologia e as classificações que venham amplificar. Então é um processo denominado que coloca uma matéria histórica em movimento. Qualquer matéria histórica, ou seja, ligada à potência. E a potência vai ligar à velocidade. E a velocidade vai ligar à distância. E a distância vai ligar a direções ou indirecionamentos que possam permear a razão. E essa razão é óbvia, que vai colocar fatores importantes, como eu coloquei o período de quê? Período de transição, período de competição, período de especial, ou seja, períodos da preparação geral, que é ali que você tem que explorar esse repertório que nos traz gradientes importantes ligados à difusão menor ou maior, menos ou mais ou menos. É um campo que venha ser um conjunto elementar ligado ao treinamento. Pois bem, então quando falamos de pressões, falamos de classes sociais. Quando falamos de pressões, falamos de etnias. Quando falamos de pressões, falamos de quê? De gênero. Então as pressões estão relacionadas à etnia, à nacionalidade. Eu coloquei o quê? Maturalidade, que é naturalidade, está ligado à maturação e a sua naturalidade, é onde você veio, é onde você é, ou seja, esse DNA. Qual é o seu estado, né? Na naturalidade, o estado civil. Aí você vai ao estado civil, aí você vai entender o campo da ideia, o histórico das civilizações, como já falei, astecas, celtas e outros N civilizações fizeram parte desse processo que há complicações, mas também, ou seja, há desfechos ligados aos impactos ligados ao oxigênio e os campos elementares históricos ligados à corporeidade e à motricidade humana.
Ok? Então, a motricidade humana é